Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu me chamo Júnior Souza e nós estaremos agora estudando a revista Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Hoje nós teremos a lição de número 1, cujo tema é a Grande Comissão, o enfoque etnocêntrico. A respeito dessa primeira lição, nós devemos entender que ela vai abarcar aquilo que vai ser tratado durante toda a revista. Então, antes de nós darmos início a essa lição, eu gostaria de pedir a você que possa estar compartilhando o nosso trabalho, divulgando o trabalho do crente docente, se inscrever no nosso canal e, antes de mais nada, não se esqueça de acionar o sininho para você sempre ficar por dentro de todos os assuntos e temáticas que são tratadas aqui no trabalho do crente docente. Gostaria de agradecer ao pastor Edivanei por esse convite de estar ministrando aqui esta lição e a todos aqueles que o auxiliam nesse trabalho, essa equipe que acompanha ele, estarei aqui agradecendo. Antes de entrarmos na nossa lição, vou pedir que você curva sua cabeça, feche seus olhos, para estarmos fazendo uma oração, para assim podermos entrar na nossa lição de hoje. Soberano Deus eterno Pai, que o Senhor possa estar iluminando nossas mentes, Pai, que o Senhor possa estar nos mostrando o caminho do Senhor, que o Senhor hoje possa estar fazendo que nós venhamos a crescer em graça e em conhecimento, meu Deus, e que cada vez mais venhamos a estar firmes e fortes na sua presença. É essa oração que fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós estaremos tratando a lição de número 1, e nós devemos entender que sempre a lição de número 1, normalmente das revistas, ela vai abarcar o completo, né, da revista. Ela vai dar aquela sinalização de qual é o caminho que aquela revista ela quer seguir. Então, hoje nós iremos tratar a respeito da Grande Comissão e iremos entender o que é esta comissão, como apareceu, o que devemos fazer nesta comissão. Ela é para a igreja toda? Ela é só para um pessoal específico dentro da igreja? Nós vamos entender isso e nós vamos trabalhar dentro de 3 textos para termos uma melhor noção, né? 3 textos que vão nos nortear a respeito da grande comissão. Então, nós iremos estudar acerca desse trabalho missionário da igreja, o trabalho que a igreja tem de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho, de anunciar que Cristo salva. Então, vamos ficar por dentro e atentos para entender melhor esses textos que vão nos nortear do como deve ser a vida do cristão em relação às missões da igreja. O que seria a grande comissão? A grande comissão é um mandamento do Senhor para os seus discípulos. No Antigo Testamento, nós já temos ali indícios, apontamentos desta comissão, desse mandamento, dessa ordem. O seu fundamento em si, ele vai vir no Novo Testamento. Então, a fundamentação da grande comissão, ela está no Novo Testamento, tá? E a respeito, né, da sua fundamentação no Novo Testamento, nós entendemos que esta é uma ordem pós-ressurreição de Cristo para os seus discípulos, né? Quando ali Cristo já foi crucificado, ao 3º dia ele já ressuscitou, ele encontra com seus discípulos, ele vai ali passar um período ensinando aos seus discípulos mais algumas coisas além do que já tinha ensinado em vida, e vai dar essa ordem, esse mandamento: ide e pregai o evangelho. Então, nós devemos ter esse entendimento. Um ponto crucial desta grande comissão é que todo cristão, a igreja de Deus nesta terra, ela deve entender que nós, a igreja, ela é um método de Deus para alcançar vidas. A igreja é um método de Deus para alcançar vidas.
e vai ser através da grande comissão. Então, a grande comissão é a forma que a igreja utiliza para alcançar as vidas. Então, nós devemos ter esse entendimento, porque Deus, ele nos chama, ele nos dá esse dever, ele nos dá esse trabalho missionário para que venhamos a seguir em frente, ganhar almas, fazer discípulos, né? E aumentar e povoar o povo de Deus, para que quando chegue o grande dia, nós iremos tratar isso na frente da lição, quando formos falar do joio e do trigo, vamos entender ali algumas questões, e essas pessoas que a igreja ganhar, né? Que a igreja ganhar essas almas, essas pessoas alcançarem o reino de Deus. Por quê? O reino de Deus é o maior bem precioso que um ser humano pode alcançar, pode ter. E nós só recebemos isto mediante a fé em Jesus Cristo. Então, é justamente isso que o cristão vai pregar e trazer pessoas que estão do lado de fora para dentro, para que quando chegue o grande dia, elas possam também, assim, alcançar o reino de Deus. Então, entendemos isso. O primeiro ponto crucial que todo cristão deve entender é: a igreja é um método que Deus utiliza para alcançar almas, tá? Eu vou tratar aqui dois textos, que são os nossos textos bíblicos básicos, dois textos bíblicos básicos da nossa lição, e nós iremos trabalhar estes textos um pouco detalhadamente, né, em alguns grandes detalhes, para termos essa noção, esse entendimento. Então, vamos ao primeiro texto, que vai ser o de Mateus, capítulo 28. Nós vamos tratar o verso 18, 19 e 20. Preste atenção logo no início, quando vai dizer assim: Jesus, aproximando-lhes, lhes falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso aqui nós devemos entender. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Cristo é quem nos chama. E ele é aquele que tem toda a autoridade. Ele é aquele que tem o nome acima de todo nome. Ele é aquele que nesta terra teve autoridade em vida para expulsar demônio, curar pessoas, realizar milagres, né? Fazer grandes feitos. E ele é aquele que está agora assunto aos céus, assentado à destra do Pai. Ele então tem autoridade nos céus e tem autoridade na terra. Então, esse Deus que nos chama não é um Deus qualquer, não é um Deus que te chama e não te dá uma resposta, não é um Deus que te chama e não te dá um exemplo, não é um Deus que te chama e fica calado, não. O nosso Deus, ele tem todo o poder e autoridade. E quando ele nos chama, ele nos dá capacitação para viver uma vida e prosseguir firme e forte e conseguir fazer o propósito dele nesta terra. Então, ele tem todo o poder. Então, nós devemos entender que aquele que nos chama detém toda a autoridade. Então, não é por causa da minha força, da sua força ou da força da igreja. É por causa daquele, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Então, é porque ele, que detém toda a autoridade, me chamou, que eu agora posso prosseguir firme e forte e realizar aquilo que ele ordenou. Então, vamos continuar trabalhando o texto. Verso de número 19. Ide, e, portanto, e fazer discípulos. Ide. Esse ide aqui tem algo interessante. O que seria o interessante nesse ide? O ide aqui tem um sentido de ultrapassar barreiras, ultrapassar fronteiras, etnia. Então, esse ide aqui é de ir além. Muitas das vezes a gente faz o questionamento a respeito da nossa localidade, da nossa região, aonde nós estamos, e fazer o nosso trabalho por ali. Mas nós devemos ter a certeza que o trabalho do ID, ele vai além, ele é missionário, ele rompe barreiras, ele rompe fronteiras, e ele vai além.
E todo cristão deve ter isso em mente, para que quando ganhe a oportunidade de ir para um outro estado, um outro país, fazendo os mandamentos de Deus. Então, ele vai além, ele vai mais do que aquilo que está ao nosso redor. Então, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, fazer discípulos. Dentro da grande, comissão, devemos entender que fomos chamados para fazer discípulos. Então, isso vai muito mais além do que simplesmente falar do Evangelho. É falar do Evangelho, mas fazer discípulos é o discipulado. Então, dentro da grande comissão está incluso o discipulado. Está incluso o discipulado. Não é somente ganhar a alma e deixar com que aquela pessoa que foi ganha agora passe a viver uma vida dentro da igreja caminhando sozinha. Não. Deve ter um acompanhamento, deve-se estar por perto, deve-se estar acompanhando, deve-se estar ensinando, que é o que nós vamos ver agora. Olha o texto continuando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, fazer discípulo é isso. Ensinar, ele aponta para acompanhar de perto. Acompanhar de perto, estar próximo. Fazendo o quê? Ensinando a guardar. O que é, Júnior, guardar? Não é somente você dizer que Deus faz. O ensinar aqui não aponta para um ensino profundo, teológico, não. É ensinando a guardar. Então, quando você é um discipulador, você vai ensinar de duas formas. Quando você pega uma revista, por exemplo, pega a sua Bíblia, pega um livro, para falar e explicar o que está ali. Mas você também ensina quando você vive a sua vida de acordo com aquilo que você tem falado. Então, o discipulador ele tem que ter esse entendimento. Ele tem que ter essa noção. Que não é somente o que ele fala, mas é o que ele faz. Porque ele vai estar próximo do discípulo e o discípulo ele vai ver isso. Então, quando o discípulo vê a pessoa realizando, a pessoa fazendo, não somente falando, ela vai ficar firme ali, vai querer ouvir, vai querer estar perto, vai querer estar próximo. Pedro, ele escreve na sua epístola, na sua primeira epístola, ele vai, no capítulo de número 2, ele vai dizer assim, que nós devemos estar comportados diante dos não salvos ainda, dos ímpios, para que quando chegue o dia da visitação para eles, eles venham a se lembrar do bom testemunho que nós demos. Ou seja, o nosso bom testemunho também ganha almas. Às vezes não é falar, às vezes somente fazer, às vezes somente viver mostra para os ímpios que nossa vida realmente, de fato, foi transformada e é diferente. Então, nós devemos ter esse entendimento a respeito da grande comissão. Não é somente falar, é viver e fazer, para que eles entendam que não é somente ler, é guardar. Guardei a palavra no meu coração, Senhor, para que não pecasse contra ti. Então, tem que guardar, tem que mostrar como é que se faz para guardar, para poder viver uma vida reta diante do Senhor, tá? Então, ele vai continuar ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Então, tudo aquilo que ele ordenou, nós guardamos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou pedir para que você guarde essa parte. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós vamos entender aqui uma coisa sobre o ensinar. Uma coisa interessante aqui sobre o ensinar é: existem dois tipos de pessoa. Júnior, quem são esses dois tipos de pessoa? As hipócritas e as medrosas.
Quem são as hipócritas? As hipócritas são aquelas pessoas que elas querem ensinar, né? Ensinar, mas não querem fazer. Por quê? Porque elas não têm um caráter forte o suficiente para fazer aquilo que ensinam. Então, até ela fala bem, ela fala bonito, ela chama a atenção, mas ela não vive nada daquilo que ela prega. Ela é uma pessoa hipócrita. E existe a pessoa medrosa. Quem é a pessoa medrosa? A pessoa medrosa é aquela que ela até ensina, ela faz, mas quando, me perdoa, ela faz, mas quando ela vai ensinar, ela não quer ensinar. Por quê? Porque quando nós ensinamos, nós temos o entendimento que o discípulo, ele pode superar o seu mestre. E o medroso, ele não quer ser superado, ele quer ser sempre o centro da atenção. Então, ele vai lá e ele faz, ele mostra como é que faz, ele até te chama no canto, te repreende quando você está errado, mas ele não te ensina o que deve ser feito. Por quê? Ele não quer que você alavanque nele. Então, ele não vai querer ensinar. E uma coisa que todo cristão deve entender é que haja em nós o espírito da paternidade. Por quê? Porque somente um pai, quando vê seu filho crescer e ultrapassar a ele, se sente orgulhoso. Lembra de Jesus com seus apóstolos? Certo momento, quando Jesus já está dando indícios que ele vai voltar ao Pai, voltar aos céus, os discípulos olham para ele e falam: Mas, Senhor, se o Senhor voltar, se o Senhor for para onde o Senhor está falando, quem irá realizar as curas? E os milagres? Quem vai expulsar demônios? Aí o que Jesus responde? Em verdade, eu vos digo que no meu nome, em meu nome, vocês farão coisas maiores. Jesus não tinha ciúme. Jesus não tinha medo. Jesus não era hipócrita. Então, que haja em nós sentimento, o mesmo sentimento, que nós venhamos a querer cada vez mais ensinar, cada vez mais trazer para perto, cada vez mais mostrar o evangelho, cada vez mais mostrar o que é ser um cristão, para que as pessoas olhem para nós e verdadeiramente entendam que fomos alcançados e transformados, e através disso elas venham a entregar suas vidas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dentro da comissão está o discipulado. Está você ensinar, está em você fazer, está em você demonstrar e ensinar que devemos guardar as coisas do reino. Então, nós já entendemos aqui o primeiro ponto, que é a igreja, ela é o vínculo de Deus, ela é o método de Deus para se alcançar as almas que estão lá fora. E dentro dessa grande comissão que nós iremos realizar como igreja, devemos entender que está o discipulado. Então, não é somente ganhar, é ganhar e manter, é ganhar e ficar junto, é ganhar, criar comunhão, porque o corpo de Cristo, ele só se torna a igreja quando estamos todos unidos e entrelaçados, firmes e fortes. E aí sim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque estamos em comunhão, estamos firmes e fortes no Senhor, tá? Então, vamos ao segundo texto, que aí nós vamos entrar em Marcos, capítulo de número 16, e nós vamos tratar do verso de número 15 ao verso de número 18, tá? Olha só o que diz. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, em todo lugar que nós venhamos a alcançar. Aonde nós estivermos, devemos falar do evangelho. Na escola, na faculdade, no trabalho, nas nossas viagens. Se chegarmos a outro estado, se chegarmos a todo lugar para um cristão é um campo missionário. Dentro da sua família tem alguém que ainda não é crente, ainda não se converteu, ainda não se entregou, então dentro da sua família é um campo missionário. Na sua escola, tem alguém que não se converteu, é um campo missionário. No seu trabalho, campo missionário. Na sua vida, tudo que você encontrar é um campo missionário. A todo mundo e a toda criatura. Ou seja, por todo lugar que venhamos a passar,
devemos falar de Cristo. O texto vai continuar, o verso de número 16 vai dizer assim: quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Eu acho isso aqui interessante, porque ele já está dizendo, porém, quem não crê será condenado. Então, nós devemos entender que na caminhada dessa grande comissão, vão ter pessoas que não irão nos dar ouvidos. Elas não vão me ouvir, não vão te ouvir, não irão ouvir a igreja. Irão querer ainda viver a sua vida pela vontade da carne, não pela vontade do Espírito. Então, o que nós fazemos nessa situação, Júnior? Nós oramos ao Senhor para que elas venham a ser alcançadas antes da volta de Cristo. Eu não posso obrigar ninguém. A grande comissão não foi feita para obrigar a ninguém. A grande comissão foi feita para fazer discípulos, ensinar e guardar os mandamentos de Deus, através de tudo isso que nós já trabalhamos. Então, vai ter pessoas que não vão nos ouvir. Não fique chateado, não fique triste. Não deixe que isso queira parar o seu ministério. Não deixe que isso queira parar a sua vida como cristão. Não deixe que isso queira parar o seu evangelismo. Não deixe que isso venha parar a sua grande comissão que foi ordenada por Cristo. Não deixe que isso venha a te atrapalhar. Que você continue prosseguindo firme, prosseguindo constante, cada vez mais buscando vidas, cada vez mais trazendo pessoas para perto, cada vez mais ensinando a pessoas, tá? Então, entenda isso. Vão ter pessoas que não vão nos ouvir, mas nós vamos continuar firme e orando para que essas pessoas venham a ser alcançadas. Aí o texto vai continuar, verso de número 17. Estes sinais, lembra do que eu pedi para você guardar do texto de Mateus? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha o que diz em Marcos, a partir do 17. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Olha que interessante. Quando se trata da grande comissão, principalmente no campo das missões, né, do campo missionário para fora, né, para todos os povos, nós devemos entender que existem algumas barreiras. Barreira política de outro país, barreira cultural, que é uma das principais barreiras de outro país, geografia de outro país. Na geografia vai entrar questões de fuso horário, localidade, temperatura, que não estamos, às vezes, acostumados no nosso país, é diferente. Então, vão ter diversas barreiras, né, para que venhamos no nosso campo, né, na nossa frente, terão diversas barreiras. E o que nós fazemos? Lembra do começo? Deus, Jesus, tem toda a autoridade nos céus e na terra. E ele nos chamou. Aquele que tem toda a autoridade nos chamou. E ele disse: em meu nome expelirão demônios. Em Mateus 28, ele vai dizer: eu estou convosco todos os dias. Temer por quê? Se aquele que tem toda a autoridade acima dos céus e na terra foi quem me chamou e disse que estará comigo até a consumação dos séculos. Ele disse que no nome dele eu posso realizar todas essas coisas. Eu, você, a igreja. Então, que nós venhamos a entender isso. Como, então, nós fazemos, Júlio, para entender isso? Lembra quando Jesus fala: eu vou voltar para o Pai, mas vos deixarei o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos capacita, nos dá discernimento, nos dá força, nos consola e vai nos mostrando a direção. Seja dependente do Espírito. Não é pela nossa força.
Não, não é pela nossa força. O Espírito Santo vai ser nosso capacitador. Então, quando as barreiras aparecerem, seja sempre dependente do Espírito. Ele vai te dar a direção, ele vai te dar a solução, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te direcionar para que o propósito de Deus seja cumprido nessa terra. Então, seja dependente do Espírito, entenda isso. Quando as barreiras aparecerem, peça ajuda ao Espírito Santo e ele vos dará ajuda, vos dará capacitação, vos dará direção para cumprir esse trabalho missionário, tá? E aí, nós vamos agora tratar o texto de Mateus 9, o verso 35 ao verso 38. Esse é o terceiro texto. Esse é o terceiro e último texto que nós vamos tratar acerca da grande comissão. Olha o que diz o texto. Verso de número 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Você percebeu que essa passagem aqui nos mostra algo interessante? Antes mesmo dele dar a ordem para nós cumprirmos o ID, ele já nos dá exemplo de como cumprir. Então, aquele que tem toda a autoridade, ele ainda nos deixa um exemplo, nos mostra como fazer, o que fazer, como tomar decisão, por onde andar e o que realizar. Então, Mateus, no capítulo de número 9, essa passagem, né, verso 35, de Mateus capítulo 9, quando vai falar sobre a seara, né, que Jesus está passando ali. Então, é o exemplo que Cristo nos deixou. Ele está cumprindo ali a grande comissão. Ele está mostrando o que é a grande comissão e como cumprir a grande comissão. E o texto, ele vai continuar, né? Depois de falar que Jesus percorria por ali curando, né? Ele vai continuar, verso 36 vai dizer: vendo ele as multidões, se compadeceu, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, o primeiro ponto é: vendo eles, a multidão, Cristo se compadeceu. Que haja em nós o mesmo sentimento, nos compadecer do povo. Eu vou tratar isso aqui um pouquinho mais para frente. Se compadecer do povo, guarde essa palavra, se compadecer do povo. E aí ele vai, no final, verso de número 38, ele vai lá, vai falar assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa palavra mande, né, utilizada nesse texto, no original grego, Jesus utiliza a palavra equibalo. Equibalo era a mesma palavra que ele dava para repelir demônios, expulsar demônios. E agora ele vai utilizar essa palavra para mandar seus discípulos. Mande trabalhadores. Mande trabalhadores. Equibalo ainda tem o sentido, a palavra equibalo no grego, tem o sentido de ser chamado sem direito a retorno. Ser chamado sem direito a retorno. Então você foi chamado por Cristo. Entenda, antes de tudo, que você foi um escolhido por Cristo. Você foi um chamado por Cristo. Então continue firme e forte caminhando, porque Ele te chamou. Você não tem mais o direito de retornar. Algo interessante aqui é sobre a cultura viking. Os vikings, quando eles iam batalhar, diz a história que quando eles chegavam em um local, eles queimavam seus barcos. Por quê? É até o final. É ganhar a terra ou morrer. Lembra dos apóstolos de Cristo? Ou eles ganhavam almas, ou eles davam a sua vida nesta terra. Que haja em nós desse sentimento. Buscar almas a todo custo. Viver para Cristo a todo custo. Não negar o nome de Deus nas situações difíceis. Não negar o nome de Deus diante da morte. Porque foi para isto que Ele nos chamou. E nós não temos o direito de retornar. Nós fomos chamados por aquele que nos criou, que nos chamou de filhos amados, que se entregou na cruz por mim e por você para que venhamos a ser livres dos pecados, da escravidão,
da morte. Então, que nós venhamos a entender isso. E como eu disse, no verso de número 38, se compadeceu do povo. Que haja em nós esse sentimento de se compadecer do povo. Lembra da parábola do joio e do trigo? Deixa eu dizer algo interessante. Na parábola do joio e do trigo, após Jesus contar a parábola, durante muito tempo nas igrejas se foi ensinado que o joio e o trigo cresciam dentro da igreja. Mas quando a gente continua lendo o texto vai nos dizer o seguinte: ele conta a parábola, algumas parábolas, dentre essas, a parábola do joio e do trigo, e vai chegar ali um momento que os discípulos, os apóstolos, vão virar para Jesus e falar: Senhor, o Senhor pode nos explicar a parábola do joio e do trigo? Jesus vai explicar, e ele já começa dizendo assim: o campo é o mundo, e no mundo se cresce joio e trigo. Opa! Então no mundo cresce joio e trigo. Quem é o trigo? Aqueles que têm a carcaça, mas e estão cheios. Receberam o Espírito Santo e estão cheios. O trigo não. O joio é aquele que tem a carcaça e por dentro vazio. Então a aparência é a mesma, mas por dentro está vazio, não recebeu o Espírito Santo ainda. Que eu e você venhamos a entender que a grande comissão é para gerar arrependimento no joio, para que ele venha a receber o Espírito e ser cheio igual a nós e se torne trigo. Para que quando chegue o grande dia, o que Jesus vai falar? Quando chegar o grande dia, o próprio Senhor, ele vai fazer a recolha e vai tirar o que é joio e o que é trigo. Não é dever meu e seu julgar quem é joio e quem é trigo e definir. Mas é dever meu e seu alertar aqueles que estão no estado de morte espiritual, ou seja, o joio, para que eles venham a se arrepender. E nós alertamos eles mostrando que Jesus salva, que Jesus enche eles, que Jesus chama eles para a salvação. Então é dever meu e seu alertar o estado que eles estão por conta do pecado. Então nós alertamos eles que o pecado não faz bem, que o pecado gera morte. Então é nosso dever isso. Não é nosso dever excluí-los. Não é nosso dever julgá-los. Mas é nosso dever nos compadecer, olhar para eles e falar para eles: aquilo que um dia me alcançou também pode te alcançar. Tem um Deus que te ama, tem um Deus que te chama de filho e que te cobre e te protege. Então, devemos chamar eles para serem salvos pelo nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, venhamos a entender isso, nos compadecer. Então, dentro da grande comissão, temos que nos compadecer do povo que ainda não recebeu o Espírito Santo, salientar eles do estado que eles estão de pecado, para que eles venham a receber o Espírito e ter a vida transformada pelo Espírito de Deus. Tá? Então é nosso dever, né? Dever da igreja, levantar aqueles que estão caídos e não deixar eles continuarem no chão. Então, quando você vê alguém caído, estenda a sua mão e diga: Cristo salva, Cristo te ama. Então, para nós encerrarmos, nós entendemos nessa lição que a grande comissão ela abarca sobre proclamação do evangelho, evangelização, discipulado, gerar o arrependimento nas pessoas e entender que somos capacitados pelo Espírito. Então não devemos temer, porque o Espírito Santo nos capacita e nos dá direção. Tá? Que Deus possa nos dar estratégias e oportunidades para que nós venhamos a cumprir o propósito da grande comissão, da ordem da grande comissão. Tá? Eu gostaria de agradecer pela sua presença, muito obrigado pela sua presença em mais uma aula do Crente Docente, que você possa estar ligado nas próximas aulas desse trimestre, já que essa é a primeira e agora você tem uma noção do foco dessa revista, que você possa estar acompanhando,
que você possa estar vendo as lições do Crente Docente. Então, para isso, eu vou pedir que você possa estar nos seguindo nas redes sociais, no nosso Instagram, Crente Docente, é o nosso Instagram, no Facebook, facebook.com/crente docente, esse é o nosso Facebook, né? E que você venha ativar as notificações no YouTube, para que você fique por dentro toda vez que tivermos um vídeo novo, para que você fique por dentro de todos os assuntos tratados neste canal, que você possa ser abençoado, que Deus possa estar abençoando a sua família, abençoando a sua casa, e eu agradeço a sua presença nessa aula. Para nós encerrarmos, eu vou pedir que você curva a sua cabeça, que eu vou estar fazendo uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, que o Senhor possa nos dar direção, que o Senhor possa nos dar caminho, que o Senhor possa nos mostrar o propósito, o chamado que o Senhor tem para nossas vidas, que o Senhor possa nos dar coragem, que o Senhor possa nos capacitar para viver esta grande comissão que o Senhor nos ordenou, e que venhamos cada vez mais ganhar almas, que venhamos cada vez mais buscar almas e nos compadecer daqueles que ainda não se reclinaram para o Senhor, não se inclinaram para o Senhor, meu Deus, e que nós venhamos a olhar para elas e que nosso coração venha a arder por essas vidas, por essas almas, para que venhamos a pegar a palavra do Senhor, porque somente a sua palavra é verdadeira, Deus. Nós fazemos esta oração no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus possa estar abençoando ao senhor que está vendo essa lição, à senhora que está vendo essa lição, aos meninos, às meninas, a todos que estão aqui acompanhando. Que Deus abençoe você e a sua casa. Amém.